Biblioteca Milenar. Nessa parte da lição, a lição vem trazendo de forma bem breve, falando sobre a importância da Bíblia. Vinícius vai falar um pouco sobre o aspecto histórico, como foi escrita, quem escreveu, o tempo que passou para se produzir todo esse material, material bíblico, e eu quero falar um pouco aqui sobre o aspecto sobrenatural. Toda pessoa que nasce no reino de Deus nasce como discípulo, assim que nós aprendemos, né, jovens? E todo discípulo precisa formar discípulos. Entretanto, o ser humano é limitado nesse processo. Nós estudamos semana passada sobre a importância da oração. A oração é o grande instrumento que Deus nos concedeu para reivindicarmos as suas bênçãos e sermos fortalecidos mediante a influência do Espírito Santo. Mas não apenas a oração, bem como a Bíblia, exercem influência preponderante nesse processo de discipulado. É a Bíblia quem vai nos guiar, é a Bíblia quem vai nos capacitar de forma teórica sobre como fazer discípulos. Todos nós precisamos não apenas de poder do alto, bem como poder de conhecimento mesmo. Jesus instruiu seus discípulos no processo de discipulado aqui na Terra. E Ele deixou a sua palavra para que nós hoje possamos fazer discípulos não com base nas nossas teorias, mas com base na teoria bíblica. Como é fazer discípulo hoje? E é a Bíblia que vai nos capacitar nesse processo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, está escrito assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O primeiro ponto importante aqui que nós encontramos é que toda a escritura é inspirada, não é só o antigo, não é só o novo, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui, que traduz melhor a palavra inspirada, seria soprada por Deus. Deus soprou as suas verdades para que os homens escolhidos por Deus pudessem comunicar e deixar essas verdades aqui por meio da Bíblia, na época dos papiros, enfim. E esses homens comunicaram aquilo que Deus revelou a eles. Não foi uma palavra. Deus não ditou verbalmente, palavra por palavra, Ele apenas ditou as verdades, e o homem escreveu então dentro da sua personalidade, da sua literatura, do conhecimento que ele tinha, da sua limitação. O homem então escreveu aqui a verdade que Deus soprou para ele. E Paulo aqui diz assim: toda ela é inspirada, primeiro ponto importante, ou seja, não existe uma parte da Bíblia que não seja inspirada. Todo esse material que está aqui na Bíblia, de alguma forma Deus comunicou para que os homens deixassem aqui. E ela é útil para quê? Para ensino. A Bíblia nos ensina, a Bíblia é o grande livro que nos ensina a saber viver. E nós buscamos hoje conhecimento, acúmulo de conhecimento, isso é o que nós chamamos de conhecimento intelectual, de inteligência. Mas sabedoria para viver a vida, quem concede é a Bíblia, porque é ela que nos ensina a viver aqui na Terra. Ela nos repreende, porque como todo um bom pai que ama o seu filho, ele também deve repreender quando o filho está errado. Então é olhando para a Bíblia que você muitas vezes vai ser tomado de surpresa e ser repreendido por Deus quando você comete alguma atitude equivocada, já. Ela serve para nos corrigir. Deus não apenas repreende, mas também corrige diante de uma atitude então que nós tomamos equivocadas, que fogem dos caminhos de Deus. É a Bíblia que vai nos mostrar qual caminho então deve ser seguido. Ela vai nos corrigir de forma amorosa, como Deus sempre revelou através da sua palavra. E ela serve para educação na justiça. Essa palavra aqui também pode ser entendida muito bem como santificação, que é educar a pessoa nos caminhos do Senhor. E é o que nós conhecemos como santificação. É um processo em que nós somos educados a cada dia e de forma gradativa. O Espírito Santo vai nos orientando e nos iluminando acerca de cada verdade que está aqui na Bíblia. Então nós vamos avançando no conhecimento, a nossa vida vai sendo transformada e a cada dia nós vamos nos moldando à imagem e semelhança de Deus por meio da palavra de Deus. E portanto, através desse poder sobrenatural, é através dela que nós iremos conseguir, jovens, discipular pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade. E por isso é de suma importância que você que está aí me acompanhando estude a Bíblia diariamente. Então eu falei sobre o aspecto sobrenatural da Bíblia. Essa Bíblia que me transformou, que transformou o Vinícius, que transformou você. Mas a Bíblia também tem um aspecto histórico, como ela foi escrita. O livro mais traduzido do mundo, Vinícius. Espera aí, Vinícius vai falar um pouco sobre isso agora, jovens. Acompanha agora o Vinícius. Como foi, Vinícius? Conta pra gente aí como é que foi que aconteceu esse processo. Como aconteceu esse processo de produção desse material bíblico que nós temos hoje? Então, bastante interessante notar que há um processo sobrenatural no conteúdo da Bíblia, mas também um processo natural na sua escrita, no seu processo de escrita.
A Bíblia, que foi escrita entre 1500 a.C. até 100 d.C., é um livro que foi escrito por cerca de 40 autores, é dividido em Antigo e Novo Testamento, como muitos de nós sabemos, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. É um material riquíssimo, antigo, mas ao mesmo tempo atual. Desde o seu último livro, que foi escrito cerca de 50 a 60 anos depois de Jesus ter morrido, que foi o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, se fazem mais ou menos aí uns 2000 anos que esse último livro foi escrito. E quão atual ele é. Então, esse livro antigo, que é uma compilação de vários livros, desses 66 livros, é a base para cada um de nós, a base para nós cristãos. Então, nós devemos segui-lo. Deve ser a base da nossa vida, deve ser a base do nosso discipulado, a base de como nós fazemos discipulado, de como nós discipulamos as pessoas. Como o Felipe me falou, não deve ser a base desse discipulado as nossas teorias, aquilo que achamos ou deixamos de achar, mas a palavra de Deus. E todo esse processo, por tudo que a Bíblia passou para que chegasse até hoje, de forma, o livro mais traduzido do mundo, de forma clara, o livro que não entra nem nas listas de best-sellers, porque ele está bem acima, é um livro que deve ser realmente considerado. Muitas pessoas foram perseguidas para que esse livro pudesse chegar em minha mão e na sua mão. Muitas pessoas morreram para que esse livro pudesse estar livremente. E ainda hoje, alguns países que, infelizmente, ainda os cristãos, eles não têm a liberdade de andar com a Bíblia e de ler a Bíblia, de estudar sobre a palavra de Deus. E nós temos. Aqui no Brasil, nós temos. Então, nós devemos levar em conta e em consideração que esse livro é a palavra de Deus. Então, é um livro antigo, mas ao mesmo tempo atual. Caminhos e pensamentos. Na parte de segunda-feira, a lição começa falando sobre a capacidade criativa de Deus, o poder, que Deus tem de criar e também de recriar. E aqui no Salmo 33, no verso 6, diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. A Bíblia não é apenas uma compilação de experiências sobrenaturais ou apenas um conglomerado de referências históricas, digamos assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E detalhe, jovens, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está aqui foi colocado e divinamente inspirado. Foi Deus quem soprou para os homens para que aqui estivesse todas essas verdades. Portanto, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem a capacidade de criar. E é por isso que nós estamos aqui, por conta desse poder transformador. E eu quero nesse momento da lição agora contar, por que não, um pouco da minha experiência. Eu fui criado na igreja adventista e desde novo fui educado ali na comunidade da igreja do bairro de Fátima, igreja que por sinal está muito linda agora. E eu lembro quando eu era pequeno, minha avó me levava, minha mãe me levava, mas eu só vim me batizar depois de já velho. Nunca esqueço, 31 de maio de 2012 foi a data em que me batizei aqui na igreja do Monte Cristo. Mas eu lembro, e por isso o título da lição vai falando de caminhos e pensamentos, eu lembro que os meus pensamentos e os meus caminhos eram totalmente diferentes daquilo que Deus esperava de mim. E não posso demorar muito, então eu vou abreviar aqui minha história, mas eu lembro do dia, numa noite, após já chateado, sofrendo na vida por algumas experiências negativas, tanto na faculdade como no contexto geral. Eu lembro que era madrugada e eu estava com o carro e eu estava vindo de uma festa quando eu parei ali no posto Bavio. Não sei se vocês conhecem o posto Bavio ali. E ali eu fiz uma oração. E eu, naquela oração eu pedi: Senhor, se o Senhor mesmo tem capacidade de me transformar, de mudar a minha vida, eu quero a partir de hoje me entregar a Ti para que o Senhor transforme minha vida. Eu não quero mais viver os meus caminhos, viver e praticar os meus pensamentos. Eu quero viver os caminhos do Senhor e eu quero pensar como o Senhor pensa. E eu lembro que a partir daquele dia aconteceu aquilo que nós chamamos de 180 graus, que é aquele programa que tem na TV Novo Tempo. Isso mesmo, 180 graus. A minha vida virou, porque eu depositei a minha única esperança de vida e salvação nas mãos desse Deus que não pode errar. E a cada manhã, então, ali na minha casa, eu abria a palavra de Deus e começava a meditar nos ensinos que contém aqui. E eu percebia que a cada leitura, a cada meditação,
de algum modo, essa palavra aqui comunicava vida para mim. A minha vida estava sendo transformada pouco a pouco. E por isso eu estou aqui hoje. Porque eu sou um testemunho vivo de que essa palavra tem poder, ela é capaz de nos transformar. E é essa parte da lição que eu quero destacar. A Bíblia confere vida a cada um de nós. Portanto, se você tem trilhado caminhos diferentes dos caminhos que estão aqui e tem pensado de forma diferente dos pensamentos que Deus tem para você, que estão revelados aqui, deixa eu dizer a você, volte aos caminhos do Senhor. E é isso que Isaías diz e que Vinícius vai comentar com a gente agora, né, Vinícius? O que Isaías diz a respeito dos caminhos do Senhor e os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor e os nossos pensamentos? Como é que acontece esse conflito? O que Deus espera de nós, Vinícius? Então, aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, traz uma estrutura bastante emblemática. É uma antítese. O versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso aqui é quem diz é o Senhor. O versículo 9 continua: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Há uma estrutura interessante porque há uma antítese aqui nessa estrutura. O versículo 8, Deus fala dos caminhos dos homens, os pensamentos dos homens. São pequenos, são estreitos. E em contrapartida, ele fala que os pensamentos deles, o pensamento de Deus, o pensamento dele é, assim como os céus, muito altos. Os pensamentos e os caminhos deles, assim, da mesma forma, são muito mais elevados do que os nossos. Ou seja, há uma antítese aqui entre o pensamento de Deus e os pensamentos dos homens, os caminhos de Deus e os caminhos dos homens. E nós precisamos buscar através da palavra os pensamentos e os caminhos de Deus. Eu vejo muitos jovens às vezes se perguntando, querendo uma mensagem sobrenatural de Deus, querendo ter uma experiência sobrenatural. Eu queria que Deus falasse comigo sobre determinado assunto, sobre determinado namoro, sobre determinada atitude, sobre determinada ação que deveria tomar, um caminho que deveria tomar na vida, sendo que Deus já falou através da palavra dele. Ou seja, nós temos a palavra de Deus falando diariamente conosco quando nós abrimos. Deus fala conosco. Nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua palavra. Meu jovem, você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer ouvir a voz nítida de Deus falando ao seu coração? Abra a palavra de Deus. Ouça o que Ele tem a lhe dizer. Se muitos de nós ouvíssemos o que está dentro da palavra de Deus, aqui, que é a palavra de Deus, aqui é a Bíblia, se nós ouvíssemos os conselhos que são tão claramente dados para cada um de nós, nós viveríamos uma vida muito mais feliz. Porque estaríamos seguindo o quê? Não os nossos caminhos, não os nossos pensamentos, mas os caminhos e pensamentos de Deus. Então, lembre-se de uma coisa. Antes de tudo, faça uma reflexão. Será que os caminhos que você está seguindo são os caminhos de Deus, que são caminhos tão elevados quanto o céu? Será que os pensamentos que você tem tido são puros, são elevados como os pensamentos de Deus? E se você quiser fazer essa substituição dos seus caminhos pelos caminhos de Deus, dos seus pensamentos com os pensamentos de Deus, faça uma coisa: leia a palavra. Aliás, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leia a palavra e os seus caminhos e os seus pensamentos serão equivalentes aos pensamentos e caminhos de Deus, porque Deus estará contigo. Ponto de contato. O cristianismo e outras religiões entendem e compreendem que existe um abismo entre Deus e o homem, ou entre uma divindade e o homem. É bastante interessante compreender isso, pois nós, como cristãos, entendemos que esse abismo começou ali a partir de Gênesis 3, com a queda do homem. Houve uma separação entre Deus e o homem. No entanto, no decorrer de toda a palavra de Deus, nós vamos ver a divindade buscando se aproximar do homem. O interessante é que nós vemos durante o livro de Gênesis, Deus procurando o homem, estabelecendo uma linhagem para que pudesse levar salvação a todos. Ele diz para Abraão: de você, da sua descendência, farei de você uma bênção para todas as nações. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4, nós vemos quando Deus ele tira o povo do Egito
O versículo 4 diz que o objetivo de Deus ter tirado o povo do Egito não era simplesmente tirá-lo de uma terra de escravidão, não era simplesmente levá-los para uma terra que emana leite e mel, mas no versículo 4 de Êxodo 19 diz que o principal objetivo era trazer o povo de Israel para perto dele. Ou seja, há uma proximidade total. O livro de Isaías vai colocar o nome de Jesus, o Messias, como Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então o objetivo é claro. A questão é, para termos esse contato, há várias formas, mas a forma principal e preponderante é através da palavra de Deus. É através da leitura da palavra de Deus diária que nós temos o contato real com Deus. É através da leitura diária da Bíblia que nós temos o conhecimento real da salvação por meio de Cristo Jesus. Então, se você quiser ter um ponto de contato real com a divindade, leia a palavra. Não é isso, Felipe? Exatamente. E nós temos vários métodos de estudar a Bíblia, né, jovens do Distrito da Califórnia e os demais que estão acompanhando nesse momento essa transmissão. Você pode estudar a Bíblia com o instrutor bíblico, você pode estudar a Bíblia sozinho para buscar a verdade, você pode ir para uma classe bíblica, você pode obter através de um estudo online. E nós temos, inclusive, eu quero nesse momento aproveitar aqui e divulgar alguns aplicativos que a igreja tem disponibilizado para que você possa estudar a Bíblia. Eu, por exemplo, eu e o Vinícius, nós temos o aplicativo de Ellen White, o Ellen Books, você pode colocar aí no Play Store ou no da iPhone, é como Vinícius o nome? Apple Store. Apple Store. E aqui a gente está interagindo aqui para ficar bem dinâmico com vocês. Você pode ir então na Apple Store, no Play Store, você pode baixar o aplicativo o Ellen, você pode digitar lá Ellen, e antes de você digitar o White já vai aparecer o aplicativo para você baixar. E agora surgiu o Bible Plan, ou você vai escrever aí Bible Plan no seu aplicativo aí, e é um novo aplicativo no seu Play Store ou no seu Apple Store, e vai aparecer um novo aplicativo da igreja. Esse aplicativo vai guiar você ofertando um estudo bíblico com espírito de profecia. Olha que legal, nós já temos isso, na CPB você encontra fácil essa orientação, você pode entrar no site também da igreja, você vai encontrar lá. Fato é que você tem vários métodos de estudar a Bíblia, e a igreja tem fomentado isso entre os jovens. Não há desculpa para você, jovem, ficar sem estudar a Bíblia. Eu, por exemplo, você não pode nem ter a Bíblia física, com o celular você já tem a Bíblia, o Espírito de Profecia do lado, e você já tem o guia para você ler o capítulo correto e ir no comentário lá e ver o que Ellen White comenta acerca daquele texto. Enfim, e meio a todos esses métodos de estudar a Bíblia, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: o principal deles e a principal ponte de contato que vai mesmo fomentar essa devoção e essa intimidade é você sozinho buscar a Deus através da leitura da Bíblia. É isso que a lição vem dando foco. Eu disse aqui vários métodos de estudar a Bíblia, mas eu quero destacar nesse momento aqui: você sozinho, lendo a Bíblia, orando, meditando junto com Deus, esse é o principal meio em que Deus se utiliza para ter contato com você. Então aproveite, acorde mais cedo, veja um momento ideal, um local ideal. É importante ter silêncio nesse momento, é um momento de meditação. Abra sua Bíblia e busque estudá-la de maneira cuidadosa, carinhosa e principalmente buscando a orientação do Espírito Santo. Ore sempre antes de estudar a Bíblia. Esse livro não é um livro qualquer, como um livro de português de história que você abre e já vai lendo, buscando informação. Não. Esse livro foi escrito e nós acreditamos que ele é orientado por Deus. Então é Deus que vai revelar as verdades que estão aqui. Então não adianta você buscar sozinho, você tem que buscar com Deus. Então, acima de tudo, a despeito de todos os métodos, o principal deles é buscar o auxílio do Espírito Santo. Então, mesmo com o aplicativo, mesmo com todas as informações que eu disse aqui, você não pode se esquecer de uma coisa: ore muito antes e busque o auxílio do Espírito Santo, e Deus vai revelar as verdades que estão contidas aqui. Então você vai ter um contato íntimo e verdadeiro com Ele. Não é, Vinícius? É isso mesmo. Pois da mesma forma que o Espírito Santo inspirou a escrever, o Espírito Santo também vai te inspirar a compreender as verdades bíblicas. Alimento espiritual. É importante que possamos entender que, como já estudamos na lição passada, a oração é o respirar. Ellen White até usa esse termo, né? Que é o abrir o coração a Deus. É como se nós tivéssemos, como nós respiramos, é como nós devemos falar com Deus. Possamos orar sem cessar. Da mesma forma que nós não podemos parar de respirar, nós não podemos parar de orar. Outro aspecto é acerca da alimentação espiritual. Aqui, em Jeremias capítulo 15, versículo 16, o profeta Jeremias ele diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi,
e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. A leitura da palavra de Deus é a alimentação espiritual. Da mesma forma que nós não podemos deixar de respirar, nós também não podemos deixar de ler a palavra. Agora a questão é a seguinte: quando nós deixamos de ler a palavra, nos tornamos raquíticos espirituais. Pessoas com deficiências que, infelizmente, vão reverberar na nossa vida prática. Mas também, como nós estamos estudando e a Bíblia é a base para o discipulado, nós também não podemos nos tornar obesos espirituais. Ou seja, guardar aquilo que nós estamos estudando para nós mesmos. Mas nós devemos passar para outras pessoas aquilo que nós estamos estudando. Aquilo que nós aprendemos, ele deve ser passado. E esse é o exemplo do discipulado. Usando o exemplo do corpo humano, nós não podemos deixar de respirar, orar. Nós não podemos deixar de ler a palavra, de nos alimentarmos, ler a palavra. E nós não podemos deixar de testemunhar o discipulado. Não é isso, Felipe? Pois é, Vinícius. No Evangelho de João, no capítulo 6, verso 63, Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O seguidor de qualquer movimento ou filosofia busca conhecer os ensinamentos do seu mestre. Da mesma maneira, os discípulos de Cristo precisam buscar conhecer os seus ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus disse precisa ser conhecido por meio dos seus discípulos, porque só assim eles conseguirão exercer o discipulado, sabendo quais são os ensinamentos do mestre, daquele que os discipulou. Como Vinícius leu em Jeremias 15,16, aqui está escrito: quando descobriste tuas verdades, devorei-as. São minha alegria e dão prazer ao meu coração. Aqui está relatado que aqueles que se alimentam da palavra de Deus desenvolvem coisas importantes como entusiasmo, paixão e compromisso. É isso que está registrado aqui em Jeremias. E todo aquele que deseja ser discípulo precisa estar envolvido por esse sentimento de entusiasmo, de compaixão, para que possam praticar o discipulado de forma alegre, envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Se nós deixarmos de nos alimentar, certamente iremos morrer por desnutrição, porque o alimento, que é o estudo da palavra de Deus, se ele não for feito diariamente, ficaremos desnutridos e fracos, e assim não conseguiremos exercer a nossa influência enquanto discípulos. Se deixarmos também de orar, iremos morrer por falta de ar, ou seja, por asfixia, e assim nós não conseguiremos também poder do alto para executar a prática do discipulado. Desse modo, precisamos de oração e estudo da Bíblia. E assim como a lição disse semana passada, falou da importância da oração, agora eu quero destacar que a importância do estudo da Bíblia. Os dois juntos, caminhando, irão agora fortalecer-nos para que o terceiro componente, que é a prática do discipulado, possa ser feito de forma eficaz na nossa convivência. Cristo, o centro das Escrituras. Esse tema é bastante importante e interessante para nós. Poderíamos dizer que Cristo não é somente o centro das Escrituras, mas ele perpassa tanto de Gênesis a Apocalipse. Há teólogos que dizem que é um fio vermelho, representando o sangue de Cristo, iniciando-se em Gênesis e finalizando em Apocalipse. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a primeira promessa messiânica. Há o pecado, a queda, e logo após, Deus já estabelece que o homem seria salvo. Por quem? Pelo Cordeiro. O Cordeiro que Abel ofereceu como sacrifício, ele vai perpassar toda a Bíblia, nas funcionalidades e rituais do santuário, na salvação dos israelitas lá no Egito, enfim. Jesus, ele está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento sem o Antigo fica como se fôssemos colocar em palavras, ele fica faltando. Não é completo. A Bíblia não é completa. E o Antigo Testamento sem o Novo Testamento fica sem a concretização. Ou seja, é de suma importância que nós compreendamos que Jesus, ele é a base da Bíblia, ele é o centro da Bíblia, ele perpassa por todas as páginas da Bíblia. Todas as páginas falam sobre Jesus, aludem sobre ele, enfim. Isaías mesmo é um livro que muitos teólogos dizem que seria o Evangelho se o Novo Testamento não existisse, não viesse a existir. A concretização do Novo Testamento é a prova de que o Antigo Testamento profetizou de forma correta acerca do Messias.
Não é isso mesmo? Exatamente. E para encerrarmos esse momento da lição, eu queria só destacar um ponto importante. Como o próprio Vinícius falou, Cristo é o centro das Escrituras. Ele está no Novo, ele está no Velho, ele está em toda a Escritura. Nesse sentido, é importante que você desenvolva uma íntima comunhão com Ele através da leitura da Bíblia. Se Ele está em todo momento aqui na Bíblia, é importante então você entender que nessa devoção matinal, em qualquer momento que você vá abrir a Bíblia para estudar, você precisa não apenas encontrar Cristo nas Escrituras, mas permitir que Ele transforme o seu caráter para que você seja então tornado à imagem e semelhança dele. Só assim você conseguirá cumprir o seu papel de discípulo. Mais do que, jovens, saber que vocês vão para a igreja, mais do que, jovens, as pessoas verem que vocês têm comunhão, que vocês oram, que vocês vão à igreja, as pessoas querem ver em vocês semelhança com Deus e não apenas comunhão com Deus. Portanto, é isso que deve ser evidenciado, não apenas a comunhão, mas a semelhança, porque no momento do conflito, no momento da dificuldade, o que eles esperam de você é uma postura de alguém que evidencie que não é de fato cidadão desse mundo, que é cidadão do reino celestial, do reino que Cristo já está preparando para nos receber. Portanto, a partir de então, que você viva a vida, né, Vinícius? Estudando mais a Bíblia, tendo seu devocional, você jovem da Califórnia, você que está acompanhando em qualquer lugar aí, qualquer lugar aqui de Itabuna, em qualquer cidade, que fique claro através desse estudo da lição que eu fiz aqui com o Vinícius. Você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa aprender os ensinos de Cristo e permitir que essa palavra transforme você, para que a cada dia você desenvolva esse caráter de Cristo e seja um grande discípulo de Deus aqui na Terra. Que Deus te abençoe, um grande abraço, nos vemos na próxima semana, né, Vinícius? É isso mesmo. Siga Jesus. Ele é o seu exemplo e ele é o seu modelo. Um abraço.